Capítulo 5, Falência. Vamos então iniciar o estudo da falência, que é tratada no capítulo 5º. Em síntese, a falência ocorre quando a situação de insolvência do devedor é reconhecida por meio de uma sentença declaratória, seguida da alienação dos bens desse devedor com o propósito de satisfazer o interesse dos credores. Trata-se, portanto, de um processo coletivo de execução forçada quando a recuperação judicial se mostra impraticável. Ou seja, quando a situação econômica do devedor não tem mais solução. Esse processo ele tem como etapa a reunião desses credores, a listagem dos ativos dessa empresa, a alienação desses ativos e, ao final, o pagamento desses credores conforme uma ordem de prioridade definida por lei. Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvada aos causos trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei, em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. O tema aqui tratado é o juízo universal da falência. Pelo princípio da universalidade e indivisibilidade do juízo falimentar, são atraídos para esse juízo todos os litígios relacionados a bens, interesses e negócios do falido, com ressalvas apenas para as ações trabalhistas, para as execuções fiscais e para determinadas ações não previstas na lei de falência em que o próprio falido seja o autor ou litisconsorte ativo. Desse modo, via de regra, serão reunidas no juízo falimentar as ações em face do falido. Mas destaque ao trecho que menciona a existência do juízo universal somente na falência. Desse modo, quando se trata de recuperação judicial, existe uma discussão a respeito da existência ou não de um juízo universal da recuperação judicial. Existe um entendimento que diz que esse juízo universal existe na recuperação judicial, e um outro entendimento dizendo que o juízo universal não existe quando se trata de recuperação judicial. Sobre esse tema, veja um informativo do STJ. Compete ao juízo falimentar decidir sobre os bens do falido dados em garantia em favor de sociedade empresária em recuperação judicial, ainda que pendente decisão no juízo arbitral sobre eventual descumprimento de obrigações entre as partes. Esse julgado do STJ trata de um conflito de competência. Então vamos lá. Suponha que uma empresa A celebrou um contrato com uma empresa B. E nesse contrato, a empresa A ofereceu determinados bens em garantia a esse contrato. E nesse contrato está sendo estabelecida a competência do juízo arbitral. No curso desse contrato, a empresa A tem a sua falência decretada, de forma que o processo falimentar da empresa A começa a tramitar num juízo falimentar. E ainda no curso desse contrato, paralelamente, a empresa B enfrenta dificuldades financeiras e tem a recuperação judicial deferida, de forma que esse processo judicial de recuperação judicial da empresa B começa a tramitar no juízo de recuperação judicial. E agora, essa empresa B, que está em recuperação judicial, pretende executar a garantia oferecida pela empresa A, que está falida, e por isso ela provoca o juízo arbitral. E nesse ponto, o STJ entendeu que essa provocação do juízo arbitral foi equivocada, porque em razão do juízo universal da falência, a competência para decidir sobre os bens da empresa A, que está em processo falimentar, é exatamente do juízo falimentar. Ainda sobre esse tema, existe uma súmula do STJ reconhecendo que no caso de bens não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, a competência para decidir sobre a constrição desses bens não é do juízo de recuperação judicial. Temos ainda um informativo do STJ reconhecendo a competência do juízo de recuperação judicial para deferir uma tutela antecipada, antecipando o período de espera ou determinando a suspensão dos atos de expropriação sobre os bens do devedor em recuperação judicial, diante de uma situação em que ainda não houve o deferimento do processamento da recuperação judicial. Iniciaremos agora o estudo da classificação dos créditos na falência, tema que é tratado nos artigos 83 e seguintes da Lei de Falência e Recuperação Judicial. A classificação dos créditos na falência nada mais é do que a sequência de saídas de dinheiro no processo falimentar.
ou seja, saídas de dinheiro na falência. Para tornar o estudo dessa matéria mais didático, vou apresentar primeiro a sequência dessas saídas de dinheiro, desses pagamentos, e após a gente fará um estudo completo do tema. Em primeiro lugar, as saídas de dinheiro serão relacionadas a 3 situações. Então, em primeiro lugar, as primeiras saídas de dinheiro serão destinadas para pagar os salários vencidos nos 3 meses anteriores à decretação de falência, na quantia de 5 salários mínimos por trabalhador. Também serão destinadas para as despesas com a administração da massa falida, para o caso das despesas que tenham necessidade de pagamento antecipado. E também para restituir o dinheiro de terceiros, dinheiro que estivesse em poder de falido no momento da decretação da falência. É um dinheiro que não é do devedor falido, é um dinheiro que é de terceiro, que apenas estava sob sua posse. Em segundo lugar, haverão as restituições de dinheiro, que também serão estudadas em seguida. Em terceiro lugar, haverá o pagamento dos chamados créditos extraconcursais, que basicamente são dívidas contraídas pela massa falida. E em quarto lugar, ocorrerá o pagamento dos chamados créditos concursais, o pagamento conforme o quadro geral de credores. Uma vez apresentado esse panorama geral sobre a saída de valores no processo falimentar, iniciaremos agora o estudo da classificação dos créditos a partir do artigo 83, que trata dos chamados créditos concursais, ou quadro geral de credores, que são aqueles créditos pagos em quarto lugar, de acordo com aquele panorama que foi apresentado. Artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Nos incisos, aparece a seguinte sequência: legislação do trabalho, até 150 salários mínimos, e acidente do trabalho, crédito com garantia real, crédito tributário, crédito com privilégio especial, crédito com privilégio geral, crédito quirografário, multas contratuais e penalidades legais, créditos subordinados. Para compreender melhor o quadro geral de credores, é necessário tratar sobre o chamado princípio da paridade entre credores. Segundo esse princípio, os credores da mesma classe, ou seja, os credores cujos créditos estão listados no mesmo inciso, devem ser tratados como igualdade. Cada inciso desse representa uma classe diferente de credores. Então, os credores cujos créditos estão situados no mesmo inciso, eles devem ser tratados com base no princípio da isonomia. Acerca da abrangência desse princípio, é necessário pontuar que aqui está sendo realizado o estudo da falência. É necessário fazer uma observação aqui, porque na recuperação judicial, cujo estudo já foi realizado, não foi discutido o princípio da paridade entre credores. Até mesmo porque esse princípio está sendo tratado aqui, na lei de falências. Mas existe um enunciado que estabelece que na recuperação judicial, esse princípio se aplica no que couber. Ou seja, ele não deve ser observado irrestritamente e integralmente. Ele é apenas um vetor de regência, um norte para a recuperação judicial. E ele serve, por exemplo, para que possa ser aferida a legitimidade de um plano de recuperação judicial. Então, se um plano de recuperação judicial está ali estabelecendo cláusulas de certa forma injustas, com muita desigualdade entre credores que aqui seriam de mesma classe, esse plano de recuperação judicial ele pode ser reputado ilegal, por exemplo. Então, como na recuperação judicial o princípio da paridade entre credores ele é apenas um norteador, veja esse informativo da STJ. É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo os credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais credores isolados. Para compreender esse informativo, é simples. Basta imaginar, por exemplo, que você tem credores cujos créditos são classificados como quirografários. Então, essa é a classe do crédito, créditos quirografários. São, portanto, credores da mesma classe. Mas na recuperação judicial, o STJ entende que é possível, no plano de recuperação judicial, a partir de um critério objetivo, prever diferenças entre esses credores da mesma classe, criando para isso as chamadas subclasses. Então você teria, dentro
dos chamados créditos quirografários, por exemplo, os créditos quirografários tipo 1 e os créditos quirografários tipo 2. Então, para o STJ, isso é possível. Então, para o STJ, na recuperação judicial, é possível a criação de subclasse entre os credores. Vamos ao inciso primeiro. Os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes do trabalho. O primeiro ponto aqui é que há uma diferença evidente entre os créditos derivados da legislação do trabalho e os créditos decorrentes de acidentes do trabalho. E a diferença aqui é a limitação de valor. Enquanto os créditos derivados da legislação do trabalho são limitados a 150 salários mínimos, os créditos decorrentes de acidentes do trabalho não têm limite de valor para serem classificados aqui com prioridade entre os créditos concursais. Então, aqui no inciso primeiro, nós temos os primeiros créditos que serão pagos quando se chega na sequência de saída de dinheiros do processo de falência, na fase 4, em que se começa a pagar conforme o quadro geral de credores. Mas aqui, em relação aos créditos derivados da legislação do trabalho, existe uma limitação de valor de até 150 salários mínimos. Então, se um trabalhador ele tem um crédito salarial, por exemplo, muito superior a 150 salários mínimos, até 150 salários mínimos ele recebe aqui, no inciso primeiro. Mas acima desse valor, ele vai ter que habilitar o seu crédito com base no inciso 6º, que trata dos créditos quirografários. Mas, por hora, para compreender, é só entender que para o acidente de trabalho não tem limite de valor e para crédito derivado da legislação do trabalho tem limite de valor de 150 salários mínimos. Agora preste bastante atenção, créditos derivados da legislação do trabalho. Bom, apesar da redação ela ser expressa em limitar aos créditos derivados da legislação do trabalho, a jurisprudência faz uma interpretação ampliativa aqui, para abranger os créditos com natureza alimentícia de uma forma geral. Então, por exemplo, honorários advocatícios, eles são enquadrados aqui, até o limite de 150 salários mínimos. Uma pensão civil de natureza alimentícia é enquadrada aqui, até 150 salários mínimos. Sobre esse assunto, veja aí na tela o informativo do STJ. Então, suponha que ocorreu um acidente de trânsito e essa vítima perdeu a sua capacidade laborativa, de forma que a empresa que causou esse acidente foi condenada por uma sentença a pagar uma pensão civil a essa vítima. Então, no caso dessa vítima, caso ela queira receber esse pagamento, essa pensão civil, e essa empresa esteja em recuperação judicial, essa vítima precisa, portanto, de habilitar o seu crédito no processo de recuperação judicial. E esse crédito, que tem natureza alimentícia, vai ser equiparado ao crédito trabalhista para fins de definição da sequência de pagamentos. Em segundo lugar, temos os créditos com garantia real. Garantia real é um conceito estudado em direito civil, não aqui em direito empresarial. Mas, para fins de compreensão, você tem o que se chama de garantias fidejussórias, que são as garantias pessoais. Por exemplo, alguém se compromete a pagar uma dívida caso um terceiro não efetue o seu pagamento, ele oferece, portanto, uma fiança. Isso é uma garantia fidejussória. E garantia real é quando a garantia ela recai sobre o próprio bem. Alguém oferece um determinado bem como garantia, como caução para aquela dívida. No inciso terceiro, e em terceiro lugar, temos os chamados créditos tributários. A lei menciona que aqui se posicionam os créditos tributários, independentemente de sua natureza e tempo de constituição, excetuada as multas tributárias. Quando a lei excetua as multas tributárias aqui do inciso terceiro, é porque logo em seguida, em outro inciso mais para baixo, vocês verão que as multas tributárias se enquadram como penalidades legais. Então, o tributo em si se enquadra aqui no inciso terceiro, mas, eventualmente, uma multa pelo fato de o contribuinte não ter efetuado o recolhimento no prazo, no vencimento, ela não se enquadra aqui. Vocês verão mais abaixo que tem um outro inciso mais adequado para as multas. E quando a lei fala créditos tributários, o STJ tem um informativo que equipara aos créditos tributários para fins falimentares o encargo legal. Então, o encargo legal também se enquadra aqui no inciso terceiro. Encargo legal
é também um tema tratado em outra matéria, especificamente em direito tributário, e apenas para ilustrar, é um valor de 20%, regulado por um decreto-lei, que a Fazenda Pública adiciona às suas execuções fiscais, e esse valor é ou deveria ser revestido para custear a máquina arrecadatória. Então, resumindo, o que você tem que saber é que no inciso 3º estão posicionados os créditos tributários, inclusive o encargo legal. Prosseguindo, a listagem continua até o inciso 8º. Inclusive, nessa listagem você encontra as multas tributárias, que nós mencionamos quando tratamos dos créditos tributários. Mas esses incisos eles não são muito cobrados em prova, não temos informativos recentes sobre eles, e por isso eu não vou me alongar nessa discussão.